Olá, meus irmãos, uma boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais um episódio número 41 do Apocalipse, onde estamos estudando agora, neste momento, as trombetas. Hoje iremos adentrar aí na terceira trombeta, né, irmão Ricardo? Exato, vai ser bênção, vai ser Ai, maravilhoso. ai. Vamos ver aí o que Deus nos reserva aí, né, de informação. Sem muitas delongas, vamos adentrar então dentro do assunto, que esse assunto aqui da terceira trombeta, ele é um pouco controverso também, muitas pessoas interpretam de um jeito, outras de outra, mas Deus traz muitas revelações que a gente pode encontrar também nos profetas, né, irmão Ricardo? Então vamos ver Exatamente. então os primeiros versículos que diz assim, ó, a partir do versículo 10 do capítulo 8. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Eu vou ler os dois já, porque daí a gente pode ir trazendo, né? Uhum. O nome dessa estrela é Amargura, na minha tradução está Amargura, em outras está trazendo Absinto, né? E a terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram e beberam daquelas águas. Existia vários toques de trombeta, mas o sacerdote que era preparado para tocar a trombeta, ele tinha que ter uma preparação mesmo, assim como nós nos preparamos para enfrentar uma batalha espiritual, para fazer um jejum, uma obra assim de nível, uma batalha pesada mesmo, né? Então, o chifre do animal era usado porque no chifre contém o quê? Fala de poder, né? O chifre do animal fala de poder, né? Então, a primeira impressão que, não a impressão, mas sim a realidade, de que quando a Bíblia está falando de chifre, ela está falando de poder. E o poder é óbvio que ele vai sair da boca, ele vai sair de dentro do ser humano, porque Deus habita no ser humano. A palavra de Deus habita no ser humano. Então, o ser humano, ao falar, ele está liberando poder. Ele está liberando a palavra de Deus, ele está liberando poder. Assim como Jesus assoprou, né, sobre os discípulos, recebam o Espírito Santo. Ele assoprou, eles receberam poder. Então, às vezes, né, pode ter um pastor, pode ter um líder ouvindo uma mensagem como esta agora, pode ter praticado muitas vezes isso. Chegar, de repente, nos seus discípulos, nas pessoas que você está liderando, e soprar sobre eles, como quem diz, eu estou soprando poder sobre eles. De repente, é válido porque você está fazendo pela fé, né? Mas sem entender o contexto, não vai funcionar, não vai surtir aquele efeito que precisa ser surtido. Então, o chifre do animal, quando é usado o chifre do animal para tocar a trombeta, para fazer aquele barulho, os ouvintes eram instruídos a respeito do som que saía do chifre do animal. Eles sabiam quando era toque, barulho, para ir para a guerra. Eles sabiam quando o barulho era para levar um puxão de orelha. Eles sabiam quando o toque do chifre saía daquele animal, que o camarada que era preparado para tocar, o povo de Israel sabia o que eles deveriam fazer. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14, que se a trombeta der som incerto, quem é que vai se preparar para a batalha ou para a guerra? Porque tem muita instrução num toque de trombeta. Tem muita instrução quando um sacerdote pegava aquele objeto ali e fazia um barulho. A pessoa, ao ouvir, eita, lascou, vai acontecer tal coisa. Aconteceu algo e a gente precisa se preparar. Só através do toque. Então, quem vai tocar trombeta é o mesmo caso. Tem que estar muito bem instruído a respeito do que significa trombeta, a respeito do qual toque de trombeta que vai ser dado, para que os ouvintes ouçam, entendam e saibam o que vão fazer. Agora, quando você começa a entender o que significa tais coisas, por exemplo, como toque de trombeta, a primeira coisa que acontece comigo, com o irmão Ricardo, com o irmão Wagner, é uma responsabilidade fora do comum que é jogada nos nossos ombros. Nós sabemos exatamente o que significa essas trombetas. Sim. O que vai ocasionar, tanto para nós, quanto para quem vai ouvir. Porque quem vai tocar essas trombetas, né, já vai tocar sabendo que ou vai para mártir, né, vai ser mártir, ou, no caso, vai para o deserto, né? Exatamente. Mas de um jeito ou de outro vai ter sofrimento. Então, tocar trombeta
implica em entender o toque, entender quem está tocando e por que está tocando. Exatamente. E Paulo, quando ele fala de trombetas, eu vou pegar mais um pedacinho, mais um trechinho lá da carta de Paulo. E quando Paulo fala, por exemplo, lá em 1 Coríntios, né? Ao ressoar da última trombeta, vamos observar apenas esse trechinho. Ao ressoar. O que significa ressoar? Significa que houve outros toques de trombeta, no mínimo. Vou reformar a casa. Por que eu vou reformar? Ela já estava feita. Mas eu vou refazer algo, eu vou reformar. Sim. Entende? Então, ressoar significa que já teve toques de trombeta. Então, Paulo pegou o quê? O que era mais importante, de fato, que é o toque da última. Nós vamos ser transformados, nós vamos ser arrebatados, o nosso corpo vai ser um corpo glorioso e tudo mais, né? Vida eterna literalizando em nós. Então, ele pegou essa. Talvez Deus quis mostrar só essa para nós. E as outras trombetas ele deixou escondidas. Nos profetas, nos salmos, na lei, no Apocalipse. Só que, então, quando a gente pega o Novo Testamento e olha, Paulo não escreveu sobre trombetas, Paulo não está falando de trombetas. E as trombetas do Apocalipse é diferente das trombetas que vai tocar para a igreja, né? Até porque o toque que vai ser dado para a igreja, só a igreja vai ouvir. O anjo vai tocar e só a igreja vai ouvir, ninguém mais vai ouvir. Quando, na verdade, não é assim, né? A trombeta já está tocando no meu coração, no coração do irmão Wagner, no coração do meu Ricardo, há alguns anos. E essa trombeta, ela toca no nosso coração. A gente ouve o toque da trombeta. Quando a gente ouve, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Preparar a nossa vida e tocar trombetas também. Com o som certo, não é com o som incerto, não. Exatamente. Porque a gente tem que preparar o povo para combate, para batalha. Trombeta, para mim, esse caso das coisas que irão acontecer, é sinal da parte de Deus para mostrar que o tempo se esgotou. Que o tempo já está se acabando, entende? Então, quem não tiver preparado, primeiramente, para tocar trombeta, e segundo, para reconhecer estes sinais, aí é que está o problema. E a gente sabe que são muitos, porque a palavra de Deus ela diz: ainda assim não se arrependeram dos seus pecados, por muitas vezes, né, que tudo aconteceu. E eu vejo isso um pouco na igreja institucional hoje ainda, irmão Márcio, porque a gente vai falar de profecia e as pessoas não estão querendo ouvir profecia. Elas querem rituais, cântico, louvor, a música levantar a mão. Agora a profecia não querem. Só que a palavra de Deus nos diz que sem profecia o homem se corrompe. Entende? E eu não estou falando de profecia assim, quando chega um profeta de tal denominação e diz: eu profetizo bênção na tua vida. Não é isso, não. Profecia que nós estamos trazendo aqui é entendimento dos tempos determinados. E isso é relevante de que a gente tenha noção. Por isso que a palavra de Deus diz no livro de Daniel que os sábios nos últimos dias, eles entenderiam. Ninguém entenderá, mas os sábios entenderão tudo que está por vir. A gente está falando das primeiras trombetas e a gente faz essa associação com as duas testemunhas. E quando o irmão Márcio trouxe aqui essa introdução de como deve ser esse toque de trombetas, na hora eu me liguei com as duas trombetas de prata. Que as duas trombetas de prata, para mim, faz uma associação com as duas testemunhas. E em prata representa a redenção. Se nós estudarmos aí a questão do tabernáculo, os elementos ali nos pés das colunas para a entrada ali do lugar santo, o lugar santíssimo, eram de prata. E os elementos ali dentro eram de ouro, o castiçal, a mesa, o altar de ouro e a Arca da Aliança, mas os pés das colunas ali, entre os dois ambientes, eram de prata, ou seja, apontando para a redenção, para esse gesto que cada um de nós precisamos ter para alcançar o propósito, que é entrar num processo de arrependimento, e arrependimento nos conduz a este lugar de redenção. Por isso que as duas trombetas de prata ali, para mim, são muito importantes. E como o irmão Márcio citou, o tipo de toque, o povo já ficava atento, porque dependendo do toque, era uma forma de poder guiar o povo. E também o toque dessas duas trombetas de prata apontavam para uma batalha diante de um inimigo que estava assolando o povo. E o Senhor viria com o auxílio necessário para livrar o povo dessa opressão do inimigo. E nós podemos associar também as duas testemunhas
com os profetas. O profeta Amós, por exemplo, fala: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Está no capítulo 3 de Amós, apontando para as duas testemunhas. E ali fala: tocar-se-á trombeta na cidade e o povo não estremecerá. Olha aí a associação das duas testemunhas com o toque de trombetas. Pois certamente o Senhor não fará coisa alguma sem que antes ele revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí o irmão Wagner citou que nos últimos dias os sábios entenderão, os servos, os profetas que analisam as escrituras, como Pedro citou no primeiro capítulo de sua epístola. Ele fala que os profetas, eles analisavam as escrituras, eles tinham essa intimidade com a palavra do Senhor. E o profeta Amós também continua falando sobre o rugido do leão. O rugido do leão. Quem não temerá o rugido do leão? Quando o Senhor falar, quem é que vai profetizar? Ou seja, apontando para o rugido, o falar do Senhor, e os profetas correspondendo, transmitindo o que vem do alto sobre a terra. E o profeta Joel também declara sobre tocar a trombeta da cidade, pois o dia do Senhor está perto. Realizar uma reunião solene, proclamar jejum. É um processo de redenção, um processo de arrependimento. E nós averiguamos aí no livro de Apocalipse o tanto que o Senhor chama a atenção de todos para o arrependimento. Isso é muito importante. E nós estamos tratando aqui da terceira trombeta. Importante salientar que a terceira trombeta, ainda, no meu entendimento, está na primeira metade da semana. É o agir das duas testemunhas, proclamando e tocando essas trombetas. A gente trouxe aqui a primeira, a segunda trombeta, e a gente vai trazer hoje acerca da terceira trombeta, que ainda está na primeira metade da semana. Você já pensou, rapaz, você ouviu um negócio desse? Porque a água é vida, né? E para alguns, de repente, isso pode ser como uma blasfêmia, né? Para alguns pode ser uma blasfêmia. Esse cara está blasfemando aí, porque vai acabar com a água do planeta. E justamente hoje, eu não estava pensando não sobre esse ponto aqui que a gente está tratando, mas eu até gravei um vídeo hoje a respeito de juízo para a nossa nação, né? Uhum. E a gente sabe que ali debaixo da Amazônia, aquela região ali, tem muita água potável, né? Aliás, segundo a pesquisa dos cientistas, né? Se eu não me falho a memória, 96, 97% da água potável do planeta está ali, né? Naquela região. E agora a gente está vendo aí essas ameaças de juízos de Deus para nós, aqui como brasileiro. É claro que ainda não é hora para isso, né? Mas a gente sabe que o lugar que mais vai sofrer falta de água, sem dúvida, vai ser essa região aqui, né? Aqui nós estamos muito bem abastecidos de água, mas um dos lugares que vai, assim, acabou com esse arquipélago, né, que eles falam, Guarani, acabou com aquelas águas ali, rapaz do céu, quanta gente vai penar, né? O nome dessa estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se então Absinto, e muitos dos homens, ao beberem dessas águas, morreram, né? Porque elas se tornaram amargosas, né? Então, esse período da água ficar amarga, depois que o povo de Israel saiu do Egito, pararam em Sucote, Deus criou a nuvem para iluminar o caminho de dia, coluna de fogo de noite, para conduzir eles, né? Para até chegar ao local indicado. Abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram, cantaram o hino da vitória. Depois do hino da vitória, eles pelejaram contra os amalequitas. E aí, logo depois dessa peleja dos amalequitas, chegaram a um lugar onde a água era amarga. Então, a água ficou amarga. E o povo fez o quê? Murmurou, o povo reclamou. Olha que o povo já tinha, né, atravessado. E essas coisas, né, essas lições do passado, né, do povo ter murmurado, depois que atravessou o Mar Vermelho, teve vitória sobre os amalequitas. E agora vai murmurar porque a água está amarga, né? Aquele trecho ali, aquele momento. Mostrando pra gente como é duro o coração do ser humano e como o ser humano é falho. E infelizmente também o povo de hoje, os cristãos de hoje, eles se acham muito, não é arrogante, tem um termo aqui que é muito presunçosos. A igreja de hoje ela é muito presunçosa, ela acha que ela é melhor do que o ser humano que viveu na época do deserto junto com Moisés. Eles acham que por tá Cristo na jogada, não estou desmerecendo Jesus de maneira nenhuma, mas só porque nós estamos na nova aliança, tempo da graça,
E por eu estar envolvido nesse mistério, nesse plano maravilhoso da graça, eu sou melhor do que o israelita que viveu naquela época. Sendo que o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios 10, nos repreende. Ele fala de tantas coisas do deserto, daquele povo, contrasta com a gente, ainda fala, olha, e essas coisas serviram de exemplo para nós, no finalzinho lá quando ele está falando disso, para nós a quem o fim dos séculos tem chegado. Ou seja, quando Paulo estava escrevendo aquelas coisas, o fim dos séculos não tinha chegado, de maneira nenhuma. Hoje, estamos talvez chegando no fim dos séculos. Então é daqui para frente que aquelas coisas do deserto vão, na verdade, servir de exemplo para nós. Porque a nossa vida hoje, como cristão, nós temos uma vida confortável. Né? Falar que eu estou num deserto espiritual não tem nem um pingo, não posso nem... É uma covardia querer comparar com alguém que está no deserto, onde não tem sombra, não tem nada, sabe? Não tem nada. Dependência total de Deus. Não tem como um cristão hoje, por pior que seja a tribulação dele, não chega nem aos pés do período em que Israel esteve no deserto, desprovido de tudo. Né? Assim, dá até assim, vontade de falar assim, olha, eles reclamaram com razão, porque eles estavam numa situação ruim. Agora eu reclamar de barriga cheia, vamos dizer assim, então eu não posso comparar a minha vida de dificuldade hoje com o deserto deles. Ou seja, Paulo não está falando para mim comparar a vida deles com a minha vida hoje. Vai ter um tempo que vai ter um deserto para nós, onde nossa fé vai ser testada como a deles foi. Nós cristãos hoje, da época da graça, desde a época de apóstolo Paulo, mesmo teve aquele período lá de sofrimento para a igreja primitiva, né? Sim, aquele período foi dificultoso. Quem viveu naquela época, com certeza experimentou algo semelhante ao que o povo lá do deserto experimentou com relação à fé ser testada, né? Então, a minha fé pode ser testada com perseguição, mas também a minha fé pode ser testada com falta de recurso, só com a roupa do corpo. Se a gente parar para pensar, para você ficar ali, que nem eles ficaram, né, 40 anos, né, só com a roupa do corpo, né, sem recurso nenhum, né, assim, é uma coisa assim, tem que bater palma, não digo para as ações dele, mas tem que bater palma, por exemplo, com Josué, Caleb, o pessoal que conseguiu passar o deserto e ainda agradou a Deus, de maneira que o nome deles está sendo escrito até hoje. Amém. Eu trouxe aqui um gancho com a Torá, a lei. Eu vou ler aqui Deuteronômio 29, e aí nós vamos meditar um pouco sobre isso. O Deuteronômio 29, a partir do verso 17. Aqui. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, a madeira, a pedra, a prata, o ouro, que havia entre eles. Eu associei aqui com relação aos deuses pagãos. E nós falamos um pouco disso no último episódio, que o Senhor derramou as pragas no Egito para envergonhar os deuses do Egito. E o Senhor vai derramar pragas nos últimos dias para envergonhar os deuses desses últimos dias, no qual a humanidade está alienada a um Deus chamado tecnologia, a um Deus chamado dinheiro, há muitos deuses que estão engodando muitas pessoas. As pessoas têm esses artifícios como deuses deles e esquece do Deus Todo-Poderoso. Continuando aqui. Para que entre vós não haja homem, mulher, nem família, nem tribo, hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir a deuses dessas nações. Para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, não que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O que eu vejo aqui nos últimos dias, nós percebemos hoje, por exemplo, nós falamos um pouco acerca das profecias, das escrituras, do que há de vir, e infelizmente muitas pessoas não dão ouvidos. Por quê? Porque elas estão numa situação cômoda, tranquila, presas aos seus deuses, às coisas deste mundo. Não estão dando ouvidos, porque elas não estão tendo as suas vidas boas. Elas não veem essa necessidade de entender os tempos vindouros. Então, é necessário que haja danos na humanidade para que elas possam realmente entender a mensagem do Senhor. E essa mensagem das trombetas, principalmente as primeiras trombetas, é de provocar na humanidade o arrependimento.
dentro do coração. E aqui o Senhor continua: o Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu, e o Senhor separará para o mal de todas as tribos de Israel. E aqui continua: então dirá a geração vindoura, olha só, a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor terá afligido. Então, muitas aflições vão acontecer, serão necessárias. Nós precisamos ter sempre em mente Apocalipse 11, que o irmão Márcio trouxe aqui. Não vai chover durante o tempo em que estiverem profetizando, farão sinais e maravilhas para que água se transforme em sangue e também fogo. Então, nós precisamos associar as profecias que se encontram aí nos profetas e linkar sempre com o que o Senhor está escrevendo no livro de Apocalipse. Nós, entrando um pouco mais, o irmão Márcio citou acerca das águas de Mara, que está em Êxodo 15, no qual o povo, depois de 3 dias, o povo se encontrou sem água e acabaram murmurando contra o Senhor. Então, nós precisamos entender que nos últimos dias haverá um deserto, não vai haver chuva durante a profecia das 2 testemunhas. E muitas pessoas vão murmurar, não vão chegar nesse lugar de arrependimento, vão blasfemar contra o Senhor. Haverão muitos rebeldes, e infelizmente para os rebeldes, esses flagelos vão acertar em cheio. E quando nós olhamos para a Mara, nós precisamos entender que no último verso de Êxodo 15, existe uma mensagem linda do Senhor, é algo que está ali na sombra, mas que apontam para os últimos dias. Porque como depois de 3 dias aconteceu um milagre, eu creio que isso aponta para os últimos dias. O profeta Oséias, capítulo 6, diz assim: vinde, tornemos para o Senhor. E essa questão de tornar para o Senhor aponta para o arrependimento, de voltar a ter intimidade, relacionamento com o Senhor. Porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O que eu vejo aqui nas águas amargosas de Mara? Quando o Senhor realizou o milagre, que ele mandou pegar um ramo de uma árvore e colocar nas águas, e as águas tornaram doce, o que aconteceu ali? No último verso de Êxodo 15, diz que eles, depois de se deparar com esse milagre, eles se achegaram a uma terra chamada Elim. E Elim, no hebraico, ele significa ramos. E quando nós entendemos ramo, na hora me veio a Efraim, a promessa de Efraim. Porque Efraim significa duplamente frutífero. E Elim significa ramos, ou seja, uma bênção que aponta para Efraim, para o povo glorificado. E tem mais, diz assim, nesse último verso de Êxodo 15, que lá em Elim tinham 12 fontes, e essas 12 fontes alimentavam 70 palmeiras. Olha só que números interessantes aí, porque 12 fontes, para mim, na hora, me veio à mente as 12 tribos de Israel. E quando nós entendemos as 2 casas de Israel, nós vemos um tanto de valioso que é essa passagem de Mara, porque no Antigo Testamento não existe a palavra 12 em hebraico. Primeiro faz menção do número 2 e depois faz menção do número 10. Se nós olharmos ali no léxico, vai estar escrito Shenarim, que é 2, e depois a palavra Azar, que é 10. Então, 2 e 10, apontando para 12. O que eu percebo aqui? Que através das 2 casas de Israel, unidas no Senhor, num só propósito, vai possibilitar a junção das 12 tribos. Então, através de 2 testemunhas, o Senhor vai realizar uma obra de redenção, uma obra de restauração.
as 12 tribos de Israel. E quando nós começamos a entender que existem as duas casas de Israel glorificadas e elas vão reger nações, eu percebo aqui que essas 12 fontes que apontam para este Israel vai reger as nações restantes no reino milenar. Por isso que eu fiz essa conexão com o profeta Oséias 6, porque ao terceiro dia vai acontecer o quê? O reino milenar. 70 palmeiras aqui me faz lembrar das 70 famílias da descendência de Noé. Se nós olharmos e estudarmos Gênesis capítulo 10, nós vamos perceber que lá tem 70 famílias que habitaram toda a terra, 26 famílias da linhagem de Sem, 14 famílias na linhagem de Jafé e 30 famílias na linhagem de Cã, apontando para 70. E nós sabemos que no reino milenar vão sobrar nações, são as nações restantes. E essas 12 tribos de Israel, o Israel tanto espiritual como o Israel carnal, vão reger, vão sacerdotar as nações restantes aí no reino milenar. Para mim isso é muito enriquecedor, valioso e vale a pena meditar. Então eu consigo fazer essa conexão de que quem está bebendo desta água amargosa, dessa grande estrela absinta que caiu nesse grande rio, está aí sofrendo os danos de morte, entende? Por isso que a gente não pode beber desta água. Eu vejo esse ponto de que a igreja não só não pode, mas não vai beber dessa água, entendeu? Então eu faço essa conexão que para mim faz muito sentido. O rio estando amargo, com essas águas amargosas, é exatamente a respeito da pregação dessa grande estrela, a respeito do povo que está afligindo aí com essas águas, com esse engano, né? E muitas pessoas irão morrer ao beber dessas águas. No momento que João recebe aquele livrinho a gente vai ver, tá no Apocalipse 10, é exatamente esse último recurso, como se diz. Eu vejo aqui, tá, as testemunhas pregando. Eu vejo isso, um momento difícil, de pregação difícil. Só que se hoje a gente já consegue encarar de que tá muito difícil de pregar a verdade, eu vejo a dificuldade. Quantas vezes eu tento falar, ninguém quer ouvir, não querem saber de rituais de igreja. Imagina naquela época. Por isso, na época dos últimos dias, da última semana, por isso que a palavra nos diz que nos últimos dias as pessoas iriam ver todas essas catástrofes e o culpado seria quem está tocando a trombeta. Vai ser, eles vão querer nos responsabilizar por tudo isso que acontece. Entende? Não, de certa forma, nós também, quem está tocando a trombeta, a gente vê lá em Apocalipse 11, que as duas testemunhas estão causando esses danos. Sim, estamos juntos. Mas isso daí é intervenção divina. O que a gente está querendo, na verdade, é mostrar a ação de Deus na Terra. E nesse momento terá muitas pessoas no vale de decisão, né? E muitos irão decidir, e muitos ainda também irão acordar e irão junto com a igreja para ser protegida no deserto. E muitos também irão morrer, porque vai ser um vale de decisão, ó. Ou vocês vão aqui estar marcado pela marca da besta, ou vocês irão ver a palavra de Deus sendo pregada, né, por aqueles que estão tocando trombeta. É isso que eu entendo. Ó, eu vou trazer algumas passagens interessantes que eu creio que vai esclarecer um pouco. Eu trouxe aqui Provérbios capítulo 5. Diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Isso aqui eu creio que ajuda a esclarecer que, como faz menção a uma mulher estranha, e provavelmente e Salomão traz um pouco disso acerca da mulher adúltera, da prostituta. Para mim, isso aponta para a grande prostituta, a grande Babilônia dos últimos dias, porque ela vai causar um entorpecimento na igreja infiel e também nas nações. Apocalipse 18 diz
no verso 23, se não me engano, que todas as nações foram enganadas pelo entorpecimento, ou seja, pela feitiçaria da grande Babilônia. Então o Senhor está chamando a atenção aqui, usando Provérbios, capítulo 5, para trazer esse chamado de atenção, de que uma mulher estranha, ela se aproxima com favos de mel, mas que o fim é amargoso como um absinto. E aqueles que estarão alienados com a grande Babilônia, com as coisas deste mundo, com certeza eles vão receber os flagelos desta última semana. Aqui no profeta Jeremias, muito interessante também nós analisarmos, porque diz assim, ó, profeta Jeremias, capítulo 9, a partir do verso 13 aqui. E disse o Senhor, porque deixaram a minha lei, e que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu coração, e após os Baalins. Olha só os deuses estranhos aí. Como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que darei de comer a losna. A palavra alosna aqui no hebraico é la'aná, que é o mesmo que absinto. E aqui continua, e este povo lhe darei de beber a água de fel. Água de fel aponta para o veneno, que em hebraico é rosh, significa veneno. E aqui está mostrando que aqueles que se afastaram da lei do Senhor, porque um dia já estiveram, né, nesta fidelidade com a palavra do Senhor, para mim aponta para a apostasia dos últimos dias. Aqueles que estavam próximos do Senhor, mas que nos últimos dias eles vão rejeitar essa mensagem. Isso faz também conexão com Jeremias capítulo 23, e a Jeremias 23 é muito pesado, porque faz associação com os pastores e com os profetas. Aqui diz assim, ó, no verso 14, mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometem adúlteros e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. No verso 15, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que lhes darei de comer a losna, novamente, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Então, o Antigo Testamento, a lei, e principalmente os profetas, ele traz para cada um de nós o entendimento do quanto que esta terceira trombeta, que fala do absinto, ele é tão importante para provocar na humanidade esse lugar de chegar no arrependimento. E para aqueles que não vão chegar nesse lugar de arrependimento, os flagelos estão destinados. É isso aí. Eu vou trazer acho que para fechar talvez, não sei, vamos lá. Malaquias capítulo 2, verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então isso aqui é um elogio, né? Gostoso demais de ouvir, né? Então é um elogio para quem está tentando buscar conhecimento, endireitar, tocar trombeta no tom certo, né? Não deixar que a nossa trombeta seja de som incerto, e que os nossos lábios, né? Ou melhor dizendo, é de que os homens, né, que posteriormente possam querer buscar instrução, devem procurar os sacerdotes, porque os sacerdotes devem falar a verdade. E é um versículo que, se for colocar ele numa denominação, num local assim onde tem regras, né, ele já não tem como encaixar. O cara não, como é que fala? Se fosse no período do milênio, por exemplo, né, chegar numa denominação e colocar um versículo desse pro camarada seguir, pra ele viver desse versículo, né, certamente a espada vai descer nele na hora, né, vai ser fulminado na hora, porque hoje as pessoas conseguem driblar
através da doutrina falsa, através de esquivo, né? Empurra para lá, empurra para cá. Eu não deixo os outros ver que eu tô errado, que eu não tô falando a verdade, né? E passa batido. Mas vai chegar um período que não vai ter como mais passar batido, né? A espada vai descer e vai descer sem dó. Então, esse fica a minha fala aqui, eu acredito que talvez vai fechar aí o tempo, né? De que nós que estamos incumbidos, né? Que Deus nos chamou para esse trabalho de restauração, de acordar o povo, e ao mesmo tempo nós, um acordando o outro, é importante saber disso, tá, queridos? Estamos acordando outros, mas também nós precisamos ser acordados. Lembrando que esse mistério das trombetas é algo muito sério, né? Causa responsabilidade, e nós precisamos a cada dia entender melhor, procurar saber, buscar conhecimento da palavra através de Deus, para que nós possamos, né, ao abrir da nossa boca, saia a palavra com confiança, como Paulo escreveu, né? Que o abrir da minha boca saia a palavra com confiança para edificar os ouvintes. Amém? A gente vê uma dificuldade. A gente consegue entender o que o livro está nos dizendo, e por mais que a gente fale de muitas maneiras, é difícil de expressar, é difícil das pessoas internalizarem e entenderem que o reino de Deus não é simplesmente tu pegar, botar uma roupinha de cristão e ir para a igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer um coração contrito, inclinado em obedecer, e as pessoas não conseguem entender isso, porque foi incutido desde pequena. Não, Deus tu vai encontrar dentro de 4 paredes. É isso que dizem. Não, Deus está em todo lugar, em todo espaço, e a gente tem que buscar Ele todos os dias. Eu não preciso vestir um terno para ir na igreja, para me encontrar com Deus. Eu tenho que usar roupa de saco todos os dias e reconhecer que eu nada sou sem Deus habitando aonde? Dentro de mim, não dentro de 4 paredes. Então é amargo mesmo. É amargo. Foi para ti, foi para mim, foi para o irmão Ricardo, foi para o irmão Márcio. O irmão Márcio já compartilhou comigo aqui quantas vezes que tentou falar e as pessoas não querem ouvir, porque o sistema ele está armado, entende? Infelizmente, nós estamos aqui da nossa parte tocando trombeta para pessoas que muitas vezes não querem ouvir. Por isso que nós damos graças a Deus a todos vocês que estão aqui nos assistindo, não porque a gente é alguma coisa, não, porque vocês estão empenhados em ouvir, e é por causa de vocês que nós estamos aqui. E o que nós estamos querendo fazer aqui hoje é mostrar para você que você é uma peça importante nas mãos de Deus. Você é uma peça importante que você pode, assim como nós, anunciar a mensagem do Evangelho. De muitas maneiras. Eu não tenho o dom de pregar, tudo bem, compartilhe um vídeo que você concordou. Não tenho o dom de falar, não tenho o dom de cantar, ajuda um ministério que você acha que é coerente. Cada um fazendo a sua parte, a gente faz isso avançar. Agora, a gente não pode prometer que isso não será amargo na nossa vida. Com certeza. Afinal, nós estamos predestinados a sermos perseguidos. É ou não é verdade? Então, fácil não é. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos pela participação aqui. Deus abençoe e até a próxima gravação, tá bom? Uma boa noite, meus irmãos. Valeu.